O grupo parlamentar do Partido Socialista, conforme tinha anunciado, vai apresentar um conjunto de propostas que, de alguma forma, permitem minimizar os prejuízos do orçamento para 2012, o orçamento que o PSD está a apresentar na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Consideramos que é da nossa responsabilidade fazer tudo o que está ao nosso alcance para garantir que este orçamento é minimizado, que neste orçamento são minimizados os efeitos negativos que estão previstos no orçamento. Nós não temos grandes ilusões relativamente à proposta, nós conhecemos bem a forma de atuar do PSD, conhecemos bem a maneira como costumam gerir estas matérias, conhecemos bem a falta de tolerância do PSD e a arrogância relativamente às suas propostas que chegam à Assembleia, mas é dever de um partido responsável encontrar e demonstrar que era possível fazer diferente e que era possível ter outras medidas que minimizassem os efeitos na economia e nas famílias da Madeira, que é isso o mais importante. E por isso nós vamos apresentar três tipos de propostas que nos parecem muito relevantes, ou quatro tipos de propostas que nos parecem muito relevantes. Em primeiro lugar, propostas que alteram diretamente o decreto proposto, o decreto diploma que propõe o Orçamento Regional, alterando, por exemplo, matérias que têm a ver e incluindo a alienação do Jornal da Madeira à Diocese do Funchal, uma proposta que nós temos vindo a reiterar e vamos voltar a colocar. Vamos solicitar que seja retirado da lista de privatizações os Horais do Funchal e sugerindo receitas alternativas de maneira a garantir que o serviço público de transportes se mantém, quer do ponto de vista dos custos baixos, quer do ponto de vista da dimensão de carreiras, que nos parece absolutamente relevantes. Vamos pedir que no artigo 54 seja assegurado que o fim dos complementos que o Governo prevê, e prevê o fim dos complementos e subsídios em todas as áreas, que no caso do complemento do salário mínimo isso não seja terminado, que não haja de facto o fim dos 2% do salário mínimo conforme o Governo Regional pretende. Vamos assegurar que as reduções que estão previstas, ou vamos tentar assegurar que as reduções que estão previstas, quer no setor da administração pública, quer da saúde especificamente e da educação, que essas reduções não sejam feitas de forma cega, mas com uma reestruturação prévia desses serviços, de maneira a garantir que, mesmo havendo redução de custos, se mantém o nível de serviço e a qualidade do serviço. Este um pacote de medidas. O outro pacote tem a ver com as medidas de fiscalização. Quando se lê o orçamento e quando se lê também o plano de assistência económica e financeira, é preciso não esquecer que este orçamento é consequência desse plano de assistência económica e financeira, ficamos com a certeza que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira foi substituída pela Inspeção-Geral de Finanças, ou seja, todos os relatórios de acompanhamento, de fiscalização e todo o reporte que é fundamental e que a região tem que fazer no plano do processo orçamental é enviado e é apreciado pela Inspeção-Geral de Finanças. Nem uma nota sobre o papel da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Se ainda havia dúvidas sobre aquilo que é o sequestro da autonomia da Madeira enfim, o papel cada vez menos relevante da Assembleia, este plano e este orçamento que o Governo Regional apresentou demonstra isso mesmo. Aliás, é o PSD o carrasco desta autonomia e desta própria Assembleia, porque retira toda a possibilidade de fiscalização. E eu quero lembrar que nós só chegamos aqui ao ponto em que chegamos, no descalabro das contas públicas, no descalabro da dívida, porque de facto a Assembleia nunca cumpriu o seu papel, porque na realidade o PSD nunca permitiu que isso fosse assim e, enfim, os erros continuam a ser cometidos e neste plano a situação piora significativamente. Porque se há um esforço de fiscalização e se há a intenção do esforço de fiscalização e a intenção do esforço de acompanhar aquilo que é o plano de assistência económica e financeira, esse acompanhamento não é feito pela Assembleia, a Assembleia é deixada de lado e nós temos que repor estas questões e temos que garantir que a Assembleia tenha um papel. E por isso há um pacote de medidas que traduzem de alguma maneira aquilo que está no plano da assistência económica e financeira, mas que, além da apresentação desses documentos e dessa fiscalização e da abertura, digamos assim, de transparência do processo orçamental à Inspeção-Geral de Finanças, que isso também seja feita à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira e que seja acrescentado o debate e a apreciação da Assembleia desses mesmos documentos. E são cerca de 12 propostas que nós apresentamos nesta área, que julgamos que, se fossem aprovadas, dariam aos madeirenses um conforto totalmente diferente do que aquilo que tem hoje relativamente a este Governo. Este Governo já prevaricou suficientemente, ninguém confia neste Governo e, portanto, é indispensável que haja uma fiscalização séria. E estas eram medidas muito relevantes e nós vamos propor, como disse, 12 medidas desta natureza. Um terceiro bloco de medidas tem a ver com o âmbito social. Parece relevante que todos compreendem que a crise que estamos a passar, uma crise financeira que se transformou numa crise económica e que hoje é uma crise social significativa,
merece, exige medidas complementares na área social. Nós, quando olhamos para este orçamento, o que verificamos é não só não existirem medidas, como aquelas que existiam estão a ser diminuídas, ou seja, os pacotes financeiros que existiam para acudir a questões sociais, os complementos sociais, etc., estão a ser reduzidos. E, portanto, isto vai provocar, obviamente, um descalabro significativo, já para não falar que o aumento do desemprego provoca ainda mais pobreza e mais situações sociais graves. E, portanto, nós consideramos adequado que haja um desvio de fundos para questões sociais. E vamos apresentar algumas medidas em que destaco, sobretudo, um fundo de compensação social, que julgo ser fundamental para acudir aos novos pobres, àqueles que ficam desempregados, às famílias que têm em que o casal fica desempregado e que entra numa situação de insolvência. Julgo que isso está a acontecer com uma velocidade significativa, as notícias que têm vindo a público demonstram isso mesmo, e portanto é preciso atuar nesta matéria. É preciso também, do nosso ponto de vista, encontrar um pacote suplementar ou complementar para os desempregados, nomeadamente os desempregados de longa duração. Todos sabem que ao fim do ano e meio de desemprego o indivíduo perde o subsídio de desemprego e é preciso encontrar formas alternativas sob pena de passarmos a ter, enfim, pessoas sem nenhuma capacidade de sustentabilidade. Por outro lado, ainda faremos um fundo de apoio local destinado a financiar a coesão interregional. Isto é um fundo que basicamente será destinado a medidas em certos concelhos mais deprimidos, com mais problemas, como é o caso do Porto Santo, o Norte da Madeira, enfim, que merecem este tipo de atuação. Quarto e último bloco de medidas tem a ver com as questões económicas. Nós não compreendemos como é que se pode pagar uma dívida sem manter a economia a crescer. E o que este orçamento faz é, de facto, matar a economia, matar a capacidade de empreendedora dos empresários da Madeira, e isso tem que ser reposto. E, por isso, propomos várias coisas. Em primeiro lugar, uma alteração do ponto de vista fiscal. E isto significa voltarmos àquilo que eram as taxas de impostos, quer seja de IRS, quer seja de IRC, que existiam antes da aprovação do decreto legislativo regional, portanto, que existiam no ano de 2011. Achamos que essa deve ser, de facto, a medida mais certa nesse sentido. E tentar encontrar condições para estabelecer que o diferencial do IVA seja 20% face à República, ou seja, ficar pelo menos nos 18%. Nós, do ponto de vista da lei das finanças regionais, isso é possível, como sabem, nós ainda temos um diferencial de 30%, ainda nem sequer houve alteração da lei das finanças regionais e, portanto, é uma matéria que exige, obviamente, negociação, mas que deve ser, do nosso ponto de vista, estabelecido no orçamento. E introduzir, do nosso ponto de vista, é possível introduzir ainda medidas fiscais adicionais, por exemplo, nas concessões públicas que têm lucros de mais de 1 milhão de euros, introduzir medidas fiscais adicionais no sentido de redistribuir melhor essa riqueza e, portanto, garantir que esses lucros sejam taxados adicionalmente e possam permitir que esse dinheiro seja distribuído num fundo de apoio à pobreza. Além destas medidas, temos uma série de outras medidas de apoio às empresas, nomeadamente a reforma do quadro do CREN, basicamente porque achamos que é preciso reorientar todos os fundos disponíveis do CREN para as entidades privadas, portanto, para que o investimento privado possa gerar emprego. É preciso encontrar forma de reestruturar as dívidas das empresas na banca. As empresas têm hoje problemas graves junto da banca e é preciso apoiá-las nessa reestruturação, sob pena de elas, mesmo sendo viáveis economicamente, poder acabar por ter que falir porque financeiramente não é suportável. É preciso também assegurar que se encontra uma espécie de plano Mateus, o que todos recordam, para a região autónoma da Madeira, que permita que as empresas cumpram os seus deveres com a segurança social e com as finanças de uma forma adequada e devidamente espaçada no tempo, para que isso não ponha em causa aquilo que são a sobrevivência das próprias empresas. A recuperação das empresas, é preciso encontrar planos de recuperação da empresa e de reestruturação, porque hoje as empresas, como disse, apesar de existirem muitas que são economicamente viáveis, estão obviamente estranguladas do ponto de vista financeiro e tenderão a morrer se não se fizer nada sobre isso, e portanto é preciso que o Estado, que o Governo Regional atue nesta matéria. Além disso, propomos ainda a prorrogação do prazo das dívidas das PMEs junto da banca. É uma outra medida essencial. As empresas estão a pagar hoje valores significativos junto da banca com juros bastante elevados e a situação hoje é de crise profunda, e o que seria mais óbvio era permitir um período de carência mais alargado para que as empresas comecem a pagar as suas dívidas e, portanto, comecem a amortizar os seus empréstimos. Aliás, se isso é possível para o Governo Regional, que vai demorar 4 anos a começar a pagar o seu empréstimo, também deveria de ser possível para as empresas que têm a mesma situação, e muitas delas estão estranguladas precisamente por causa do Governo Regional. Portanto, esta é uma medida que o Governo devia tomar de forma muito clara.
Também definimos que é indispensável, e isso não existe neste orçamento, redinamizar aquilo que é o papel do Centro Nacional de Negócios da Madeira, permitindo dar-lhe mais capacidade para explorar aquilo que é a atração de investimento direto estrangeiro, e isso achamos que não está a ser feito definitivamente. Nós temos vindo a dizer isso, o Governo Regional tem dado à margem deste processo e achamos que tem que haver aqui um envolvimento maior, porque o SIN é de facto um instrumento muito importante, muito poderoso, mas tem que haver uma estratégia do Governo Regional nesta matéria de atração de investimento direto estrangeiro. Além disso, temos mais umas 20, 30 medidas que eu não vou continuar a explicar. Lembrar ainda que, além destas, temos ainda a questão do pagamento a tempo e horas, que é uma matéria importante que o Governo Regional não tem sido capaz de legislar e, portanto, não tem sequer cumprido, não tem pago a tempo e horas, e isso estrangula as empresas, e a reformulação do modelo das parcerias público-privadas, que é, como podem imaginar, um servidor de dinheiro público de uma dimensão nunca vista. Nós estamos a pagar, em média, por ano, mais de 100 milhões de euros, e isto, obviamente, coloca a Madeira numa situação muito difícil. Portanto, são, ao todo, mais de 60 propostas que nós vamos apresentar. Como disse, nós não temos nenhuma dúvida de que este orçamento é um mau orçamento. Nós também não temos dúvidas que, mesmo com estas propostas, nós não conseguimos alterar aquilo que é o rumo errado deste orçamento e aquilo que é o embrião deste orçamento, que é um plano de ajustamento económico e financeiro que nós discordamos, uma linha de pensamento e de estratégia que nós não concordamos, e, portanto, o que nos move é, de facto, encontrar nesta desgraça que é o orçamento do PSD algumas luzes para que os madeirenses ainda possam ter alguma esperança no futuro.